paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer aqui mais uma lição aí da série de lições aí da CPAD, desse terceiro trimestre aí a lição de adultos, e é um prazer muito grande poder estar aqui. Dessa feita para estarmos aí postando o comentário da lição de número 9, uma lição muito importante. Lição essa que traz como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Eu acho muito importante esse tema, porque nessa lição nós teremos aqui Jó, ele fazendo menção à sabedoria divina, mostrando que o homem ele busca tesouros no mais profundo da terra, e ele se empenha usando da perícia para poder adquirir tais tesouros. Porém, a sabedoria ela é algo bem mais profundo, é algo bem mais raro, não que ela não exista, mas algo de bem mais difícil aquisição. E aí ele vai fazer um contraponto entre os tesouros dessa vida e a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina. E é muito interessante, e aí o título da lição, quando coloca a inescrutável sabedoria de Deus, mostrando que ela está além, ela não se pode comprá-la com bens material, e é o próprio Deus quem revela o seu conhecimento, a sua sabedoria para aqueles que o temem. Então é uma lição muito importante essa temática. É interessante nós observarmos que a lição de hoje ela vai trabalhar aí o capítulo de número 28 do livro de Jó, mas se nós formos observar aí nos capítulos anteriores, por exemplo, no capítulo de número... Os capítulos anteriores, de fato, aí no capítulo 25 nós temos aí um discurso de um dos amigos de Jó, de Bildade, e aí o capítulo de número 26 e 27, Jó está respondendo aos seus amigos. Por exemplo, no capítulo 26, a terceira resposta de Jó a Bildade. Jó então vai responder a Bildade, ele usa os seguintes argumentos. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar a plenitude de verdadeiro conhecimento, com a ajuda de quem profere tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti? Ele começa aqui a questionar o discurso de Bildade. No capítulo 27, ele vai responder aos seus amigos de um modo geral. É uma resposta de Jó, no caso, aos seus amigos, declarando também a sua inocência. Aí, nos primeiros versos do capítulo 27, nos diz o seguinte: prosseguiu Jó em seu discurso e disse: tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará o engano. Ele está se defendendo, mostrando a sua inocência, exatamente porque os seus amigos o haviam acusado de pecado, de injustiça, etc. Então aqui nesses capítulos anteriores, aqui ao 28, nós vimos aqui Jó fazendo a sua defesa. E agora no capítulo da lição de hoje, que é o capítulo de número 28, nós vimos agora Jó ele trazendo um discurso sobre a sabedoria divina. Eu acho importante, por quê? Porque até então os amigos de Jó eles têm falado como alguém que detém conhecimento, que detém uma certa sabedoria, porém Jó agora ele vai mostrar uma sabedoria superior, que é exatamente a sabedoria divina. E ele vai então, diferente daquilo que os amigos de Jó acusavam, que ele não reconhecia a sabedoria de Deus, que Deus estava certo em fazer aquilo que estava fazendo, que se ele estava sofrendo por causa dos seus pecados, Jó vai mostrar exatamente agora no capítulo 28 um louvor à sabedoria divina, e mostrar também que em momento algum ele abriu a sua boca para falar, para acusar a Deus de alguma injustiça. E também ele não agiria com injustiça, ele não agiu com injustiça
apesar de que os seus amigos o acusavam de ter cometido alguma injustiça, algum pecado. Portanto, contextualizando a lição de hoje. Como nós vimos, o título da lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. É interessante nós observarmos que se faz necessário nós separarmos dois termos que às vezes são tomados como sendo a mesma coisa, os sinônimos, que é a ideia da sabedoria e do conhecimento. Isso aqui eu acho que é fundamental nós observarmos. Por quê? Porque a sabedoria, ela não é necessariamente, vamos dizer assim, uma capacidade intelectual. Uma capacidade intelectual, erudição. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem uma capacidade intelectual, que é erudito, já leu bastante, tem bastante conhecimento, não quer dizer que necessariamente essa pessoa ela seja sábia. Então é necessário que nós façamos uma diferenciação entre sabedoria e conhecimento. Ou seja, o conhecimento você adquire em livros, o conhecimento torna alguém erudito pelas muitas leituras, talvez até pela facilidade de articulação, essa capacidade intelectual que existem pessoas que têm. Mas não quer dizer que alguém que tenha conhecimento, que acumulou muitas informações no decorrer da vida, porque teve condição de estudar, de ler bastante, de ter acesso a meios, a bens culturais, e tem aí um elevado capital cultural, não quer dizer que essa pessoa necessariamente ela seja sábia. Então é necessário que a gente separe. A sabedoria, se nós tivéssemos que resumir em poucas palavras, eu diria o quê? Que é o sábio e a verdadeira sabedoria é exatamente você saber como você utilizar o pouco conhecimento que você tem, como se comportar diante de situações que você tem que tomar uma decisão, tomar uma direção. Então, poderíamos dizer assim que a sabedoria seria o sábio, é aquele que sabe o que fazer com o conhecimento que ele tem, seja pouco ou seja muito, e é aquele que sabe tomar decisões acertadas diante de determinadas situações. Então isso nos leva a entender que é o seguinte, que existem sábios que, vamos dizer assim, que têm conhecimento, bastante conhecimento. Existem sábios que têm uma capacidade intelectual, mas não quer dizer que necessariamente o sábio ele tenha muito conhecimento, ele tenha uma elevada capacidade intelectual ou que ele é um erudito. Não necessariamente. Mas também não se pode dizer o contrário, que eu sei que nem todo sábio, melhor dizendo, ele é um intelectual, nem todo sábio ele é um erudito, como também nem todo erudito, nem todos que tenham capacidade intelectual, eles são sábios. Então é necessário separar uma coisa da outra. Eu diria que o conhecimento você pode adquirir em livros, conhecimento você pode adquirir na companhia de pessoas que possam estar te ensinando o conhecimento. Porém, a sabedoria é algo que você tem que desenvolver, é algo que não vem pronto, é uma maneira de você se comportar diante do próprio conhecimento que você tem acesso. Então, grosso modo, o que nós poderíamos dizer em relação à sabedoria. E mostrando também que a sabedoria, à luz do que nós iremos trabalhar aqui, a sabedoria é algo divino. Eu até, a lição em dado momento, faz uma leve separação entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, mas eu tenho para mim que a sabedoria como um todo, ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus e eu não consigo perceber a sabedoria a não ser vinda da parte de Deus. O conhecimento, sim, também tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito vem de Deus, mas o conhecimento você pode adquirir, não que não venha de Deus diretamente, mas o conhecimento você pode adquirir em livros, em companhia com outros. E a sabedoria eu diria que é algo que está dentro do homem. Muitas das vezes você vai agir de maneira sábia diante de um contexto ou em contato com situação que você nunca experienciou antes.
Diferente do conhecimento que está ligado diretamente àquilo que você já teve contato, àquilo que você já leu, àquilo que você já viu. E a sabedoria não necessariamente você tenha tido experiência anterior com uma situação. Há momentos que são únicos e que você tem que agir sabiamente, e aquele que tem sabedoria, ele saberá discernir bem, ele saberá, vamos dizer assim, agir de maneira acertada, ele vai saber julgar, ele vai saber deliberar, essa é a palavra correta, deliberar em dados momentos, mesmo nunca tendo a oportunidade de lidar com aquela situação, sendo ela inusitada, sendo ela totalmente nova. Então, é necessário que nós diferenciamos a sabedoria do conhecimento. Eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento, que são eruditos, são grandes intelectuais, mas que não conseguem optar, não conseguem deliberar fora da área que ele tenha conhecimento. Ou seja, se for preciso ele dar uma opinião, ou ele se colocar diante de uma situação na qual ele nunca passou, ou um conteúdo que ele nunca leu, ele não consegue de fato discernir, não consegue ter uma palavra sábia. Então essa é a grande diferença. Então muitas das vezes existem pessoas que se confundem e até mesmo elas se julgam detentoras de conhecimento e se passam até como pessoas sábias, mas em dados momentos que essa pessoa tem que de fato mostrar sabedoria, fica muito patente que o máximo que ela tem é conhecimento, o máximo que ela tem é erudição. E é necessário que nós busquemos de Deus a verdadeira sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o textual da nossa lição nos apresenta aí: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aqui Jó ele está exatamente mostrando através desse verso clássico que o temor do Senhor, isso aqui é muito importante, é a sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria em termos espirituais é exatamente temer a Deus. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece que Deus ele é soberano, ele é o Senhor de tudo, inclusive do conhecimento, da ciência. Ele é a própria sabedoria. E temer a Deus é exatamente adquirir sabedoria. E aí o texto ele prossegue: apartar-se do mal é inteligência. Ou seja, é inteligente. O verdadeiro inteligente, à luz da Bíblia, é aquele que procura fugir do mal, fugir de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática nos apresenta o seguinte: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então isso aqui é muito interessante, porque a verdadeira sabedoria, dentro do âmbito que nós estamos tratando, ela se refere não a um acúmulo de informações, mas exatamente a um coração que se porta humildemente diante da grandeza, da sabedoria divina, do temor do Senhor. Bem, aí a leitura bíblica em classe, como nós falamos, está no livro de Jó, capítulo 28, verso 1 ao 28, ou seja, todo o capítulo de Jó. Nós vamos ver aqui agora um louvor de Jó à sabedoria divina. Aí no primeiro verso é muito interessante nós acompanharmos aí o passo a passo, e nós vamos ver aqui esse contraste que Jó faz entre a verdadeira sabedoria e os tesouros dessa vida que o homem pode adquirir com o seu esforço. Diz o seguinte, primeiro verso: na verdade, há veios, ou seja, há camadas minerais, aqui vejo a ideia de camadas, na verdade há veios de onde se pode extrair a prata. Ou seja, há veios, há canais, há camadas de onde se pode explorar, extrair a prata. E ele prossegue: e para o ouro, lugar em que o derretem. Então o que Jó está colocando aqui é que existem lugares onde se pode extrair a prata, lugar onde o ouro se derrete em ouro, trabalha com ouro. E ele prossegue no verso 2: o ferro tira-se da terra e a pedra se funde do metal. O homem, aí ele vai começar a falar desses tesouros que o homem pode encontrar, e ele começa a mostrar aqui o conhecimento, a inteligência do homem, e poderíamos dizer até a sabedoria humana. No verso 3 ele diz o seguinte: o homem pôs fim às trevas
e até a extremidade ele esquadrinha. Ou seja, o homem conseguiu, no caso aí, dissipar as trevas, o homem, podemos dizer assim, o homem criou fogo, o homem tem mecanismo para poder fazer as trevas desaparecer, e nós que vivemos na modernidade, nós entendemos muito bem a capacidade humana, a ciência que tem aumentado. Então aqui o verso diz, o homem pôs sim as trevas, até a extremidade, assim, até o mais profundo ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Ou seja, aqui então uma ideia aqui da escuridão, da sombra da morte, uma leve ligação com a questão das partes mais profundas da terra, mostrando que naqueles lugares mais profundos, a ideia da própria sombra da morte, mostrando aí o interior da terra como lugar dos mortos, essa questão, toda uma leitura, vamos dizer assim, localizada culturalmente. Mas o que nós temos aqui é mostrando que nos lugares mais improváveis, os homens conseguem chegar a trazer luz, como diz aqui, dissipar as trevas a fim de buscar tesouros. Essa é uma capacidade humana que Jó está elogiando. Transborda o ribeiro até junto onde ele habita, ou seja, quando os ribeiros eles transbordam, chega perto onde o homem habita, a ponto de inundar, de tirá-lo do seu lugar, de maneira que, se não pode mais passar a pé, já que esse ribeiro transbordou e vem perto da sua residência, então intervém o homem e as águas se vão. Ou seja, o homem tem a capacidade de fazer com que o curso das águas seja, no caso, desviado, e aí ele consiga morar, no caso aí, em paz, mesmo as águas tendo, os ribeiros tendo, no caso, transbordado e chegando perto da sua habitação, de maneira que não se pode mais passar a pé. O homem consegue, então, intervir e fazer com que essas águas vão embora, desviar o curso das águas. Então, isso Jó está elogiando esse conhecimento do homem. Aí, no verso 5, a terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo, ou seja, fogo no interior da terra. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Então, toda essa dificuldade, todo esse desafio de poder ir até o interior da terra em busca de metais, em busca de pedras preciosas, Jó está exatamente elogiando essa capacidade humana, esse conhecimento humano, a inteligência de poder fazer isso tudo em busca de metais preciosos. Verso 7. Essa vereda a ignora, no caso, esse conhecimento, essa vereda de chegar até o ouro, de conhecer o interior da terra, essa vereda a ignora a ave de rapina, ou seja, as aves de rapina não têm esse conhecimento e não viram os olhos no caso da gralha, que é essa ave aí de couro azul violeta, tem a barriga branca. Então nós temos aqui o quê? Que Jó está dizendo que as aves de rapina, a gralha, essas aves, elas não têm esse conhecimento dessas veredas que o homem tem. Então essas aves não têm esse conhecimento. Nunca pisaram filhos de animais, nenhum filho de animal nunca passou por essas veredas, nem o feroz leão passou por ela, nem o rei da selva passou por essas veredas que o homem passa. Ele estende a sua mão contra o rochedo, no caso aqui o homem, mostrando aqui a capacidade do homem. O homem estende as suas mãos contra o rochedo e revolve os montes desde a sua raiz. Então o homem tem a capacidade de mover um monte, um rochedo do seu lugar. Nós temos aí, por exemplo, até hoje a ciência ela se debruça, os estudiosos, pesquisando como foi possível na época dos faraós, da construção das grandes pirâmides, pedras enormes que foram ali colocadas nas pirâmides, pedra que é o espaço de uma para outra, não dá para colocar nem o espaço de uma lâmina, no caso de uma gilete, por exemplo, da nossa linguagem. Tal foi a perícia e a capacidade daqueles homens construírem dentro de um contexto onde a tecnologia não era tão avançada quanto a tecnologia atual. Porém, eles fizeram isso. Então, mostrando o que? A capacidade do homem. E aqui Jó, ele está exaltando essa capacidade. O homem estende as suas mãos contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos, eles fazem sair água,
faz sair rios dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Em busca das coisas preciosas, os homens fazem tudo. Os rios tapam. No caso, o homem pode tapar um rio, pode matar um rio, pode desviar o curso de um rio. E aí Jó está dizendo, os rios tapam e nenhuma gota sai deles. A questão das barreiras, das barragens que pode se fazer, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Aí ele vai no verso 12, ele pergunta, mas onde se achará a sabedoria? Ou seja, o homem que tem a perícia, que consegue ir no profundo da terra, que consegue arrancar rochas, que consegue represar água, tudo em busca de tesouro, em busca de materiais preciosos. O homem consegue fazer tudo isso, mas onde ele encontrará a sabedoria? Isso aqui para mim é fundamental, que Jó agora está fazendo um contraste com a sabedoria humana, ou conhecimento humano, e a sabedoria divina. Portanto, aí no verso 12 ele pergunta, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Ou seja, onde ele encontrará a verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência? Verso 13, o homem não lhe conhece o valor, ou seja, o homem não conhece o valor da sabedoria. Por quê? Porque ele ainda não a encontrou, ela não está no mercado para ser vendida. Não se encontra a verdadeira sabedoria, não se encontra pela via do mero conhecimento humano, da mera intelectualidade, da mera erudição. Então ele vai dizer, mas o homem não conhece o valor. Mas o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Então está mostrando aqui que esse conhecimento, essa sabedoria, quando ele diz que o homem não conhece o valor porque ele não tem contato com ela, e ela não se encontra na terra dos viventes, aqui já deixa claro aí o texto que Jó está falando de uma sabedoria divina, de uma sabedoria que só Deus a possui. Então é esse o sentido do texto. Não se acha na terra dos viventes. Verso 14. O abismo diz, no caso, se for procurar lá no abismo, suponhamos que o homem vai procurar onde está essa sabedoria. Aí Jó começa a criar aqui o cenário. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Ou seja, não está no abismo. Aqui é interessante que pega aqui dentro do mundo antigo, esses dois lugares aqui muito simbólico, que tem uma leitura muito grande dentro da própria mitologia, que a ideia, no caso aqui, do abismo e do mar, mostrando esses lugares profundos, lugares misteriosos, lugares quase inalcançáveis, que Jó diz que o homem ele consegue, então, com o seu conhecimento, conseguiu ir a esses lugares. Porém, aqui, mesmo lá, ele não encontra a verdadeira sabedoria. E aqui, exatamente, Jó cria esse cenário aqui de diálogo. O abismo diz, olha, o homem procurando, o abismo vai dizer, olha, não está em mim. O mar também diz, olha, ela não está aqui, a sabedoria. Aí o verso 15, não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Ou seja, quando está dizendo que não se dará por ela quem? Pela sabedoria, não se dará ouro fino, nem se pagará por ela prata em câmbio, isso mostra exatamente que não se pode comprar a sabedoria. O homem não compra a sabedoria. Isso é que eu acho muito importante, por quê? Porque o máximo que nós podemos fazer, nós podemos comprar o conhecimento, comprar a erudição por meio de livros, de cursos, etc. Você pode comprar o conhecimento, porém a sabedoria não se compra. E em se tratando da verdadeira sabedoria, muito menos. Então o que Jó está dizendo é exatamente isso. Olha, não se compra por ouro, não se compra por prata, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, esse ouro mais puro dentro desse contexto, nem pelo precioso ônix, nem pela safira, inclusive pedras que são citadas na Bíblia dentro de um contexto e de uma simbologia também espiritual. Com ela não se pode comprar
o ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Nada disso se trocará pela sabedoria. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, ou seja, o valor da sabedoria é tão grande que, no caso, o coral, as pérolas, não tem valor, faz-se esquecidos, como se não tivesse valor diante da sabedoria. É o que o contexto está querendo dizer. Ela faz esquecer do valor do coral, das pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que todos os rubis. Ou seja, ela tem valor, ela supera todas as joias. Não se iguala o topázio da Etiópia, esse topázio valorizado da Etiópia, que seria dentro desse contexto aqui, algo de muitíssimo valor, esse topázio de muitíssimo valor. Aí o texto está dizendo que nem esse topázio da Etiópia se iguala à verdadeira sabedoria. Não se pode comprar por ouro puro. Ainda que tenha ouro puro, não se pode comprar sabedoria. Aí o verso 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Ou seja, uma vez que não está no mar, não está no abismo, que não se pode comprar com ouro, com rubis, com prata, ouro puro, etc. Aí ele vai então, Jó vai criar então esse questionamento no verso 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? É algo que é tão valioso assim. De onde vem, onde é que se pode encontrar essa inteligência, que entende inteligência também uma inteligência espiritual, que é sinônimo da verdadeira sabedoria. Verso 21. Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Então essa sabedoria, ela não está ao alcance dos olhos dos homens, as aves dos céus também não têm alcance dessa sabedoria. Verso 22. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Isso aqui é muito interessante, que a ideia aqui da perdição e da morte pode ser uma referência ao próprio inferno, e diz exatamente o quê? Que a morte e a perdição, ela diz, nós ouvimos a fama da sabedoria, mostrando que essa sabedoria aqui é o próprio Deus. Essa sabedoria aqui é uma sabedoria divina, que é o próprio Deus. Então, ouvimos dizer da sua fama. E aí vai, Deus estendeu o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Ou seja, Deus estendeu o caminho da sabedoria, ele sabe o lugar da sabedoria, e qual o lugar dessa sabedoria? Qual é o caminho? É o próprio Deus. Então, o lugar da sabedoria, esse caminho estendido, é o próprio Deus, e Deus, o conhecimento, a sabedoria mora com Deus, e o próprio Deus é a fonte de toda sabedoria. É um mistério divino, é a soberania divina. Então Deus é quem estende o caminho da sabedoria, ele sabe o seu lugar, e a verdadeira sabedoria está no próprio Deus, e o próprio Jesus também nós vimos apresentado como o verbo encarnado, como a sabedoria de Deus encarnada. Verso 24, porque ele vê as extremidades da terra. No caso, Deus vê a extremidade da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Aqui está mostrando. É interessante porque aqui Jó, a poesia, ela está levando para onde é que está essa sabedoria, qual é o seu lugar, e ao mesmo tempo a própria sabedoria já está sendo revelada. Porque quando Jó diz o seguinte, porque ele vê as extremidades da terra, isso mostra que a sabedoria, ele sabe, ele conhece, ele contempla as extremidades da terra, ele sabe de tudo isso. Ou seja, quem é a sabedoria? É o próprio Deus. Aqui, na própria resposta, na própria apresentação de Deus, Jó está apresentando quem é a verdadeira sabedoria. Essa verdadeira sabedoria é o quê? É quem vê as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus, ou seja, ele sabe de tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, ou seja, quando Deus estava dando peso ao vento e estava tomando a medida das águas, era a sabedoria de Deus se materializando, era a sabedoria de Deus se manifestando exatamente ao dar peso ao vento e a dar as medidas da água. Então essa é a própria sabedoria que Jó está fazendo contraste com o conhecimento humano. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, ou seja, a sabedoria
é quem prescreveu uma lei para que a chuva ela obedece os tempos dela cair sobre a terra e como cair, no lugar onde ela cair, e também um caminho pelo qual o relâmpago e os trovões eles vão passar. Tudo isso estabelecido pela própria sabedoria, que é o próprio Deus. Então, a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Então, a própria sabedoria de Deus se materializando. Mas disse ao homem, eis que, depois de fazer tudo isso, o próprio Deus diz ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Ou seja, Deus é a sabedoria em si, e se o homem quiser adquirir essa sabedoria, o homem deve temer a sabedoria, que é o próprio Deus. Portanto, o temor do Senhor é a sabedoria. Ou seja, você quer ser sábio, tema ao Senhor. E é interessante que a ideia aqui de temer ao Senhor não é ter medo de Deus. É a ideia de reconhecer Deus como Senhor e relacionar-se com Ele. Lembra que nós iniciamos o livro de Jó mostrando que Deus dá testemunho de Jó, que ele é um homem íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, e Jó era o homem mais sábio do seu tempo. E em termos espirituais, Jó era um homem sábio. Então o que nós temos aqui é que a verdadeira sabedoria consiste em conhecer a verdadeira sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria que o homem pode adquirir em termos espirituais é entrar em contato com Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, que é a própria sabedoria. Então, o temor do Senhor é exatamente o princípio, o conhecimento da sabedoria. Porque temer a Deus é se dobrar a Ele, é se curvar ante a verdadeira sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Ou seja, se você de fato quer ser inteligente, a verdadeira inteligência consiste em afastar-se do pecado e aproximar-se de Deus, que é a verdadeira sabedoria, pois consiste essa no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, em síntese é o que nós vimos aqui na leitura bíblica em classe. Jó está, portanto, exaltando a sabedoria divina em contraste com a sabedoria, com o conhecimento humano na busca de materiais preciosos, mas que a sabedoria ele não vai encontrar por essas vias. Ele vai entrar em contato com a sabedoria temendo a Deus. Louvado seja o Senhor. Bem, o comentário da lição, na introdução, nos apresenta. Nessa lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. Então, o capítulo 8 ele vai delimitar o fim do discurso dos amigos de Jó, que se achavam sábios. Então, foi o fim do discurso deles. O seu propósito, no caso desse capítulo, é um contraste, é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, a sabedoria divina, que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Louvado seja Deus. E aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a sabedoria vista como um bem natural. Primeiro subtópico, um empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria, um contraste entre os dois. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, como nós já vimos. Então, ele contrasta o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria. Ou seja, assim como o homem busca metais preciosos, o homem tem corrido atrás da sabedoria, e o conhecimento tem aumentado, a ciência tem aumentado, e o homem está em busca incessantemente de conhecer, de saber mais. Para ser encontrado, primeiramente, no caso o minério, precisa ser o quê? Garimpado. Isso aqui é muito, eu achei fantástico isso aqui. Que mostra que o minério, para ser encontrado, primeiro ele precisa ser garimpado.
A ideia de garimpar é a ideia de ser explorado a área. Não se encontra minério sem que se explore a área, a terra, o chão, o lugar, a jazida da qual se quer retrair o minério. Então aqui o comentarista está colocando que para se encontrar o minério, primeiro é necessário o garimpo da área, a exploração da área. E a sabedoria igualmente, ou seja, com a sabedoria não é diferente. O homem que ele quer buscar a sabedoria, que ele quer encontrar a sabedoria, ele vai ter que garimpar a sabedoria, ele vai ter que explorar o ambiente da sabedoria. E o que seria isso? Exatamente o esmero que o homem tem para poder encontrar a sabedoria, e essa ele deve encontrar e ele deve procurar no lugar certo, que é exatamente em Deus. E nós sabemos, por exemplo, isso aqui eu acho algo muito interessante, que o próprio conhecimento, ele é algo que exige uma exploração para se adquirir o conhecimento. Existe uma busca. Então, se há busca para o conhecimento, muito mais para se tornar sábio. É necessário que o homem entenda as vias de aproximar-se de Deus, que haja toda uma vida de maturidade a ponto que o homem se torne sábio. Então, o caminho da sabedoria é exatamente um caminho a ser explorado. Então, o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Ou seja, o minério está enterrado, a sabedoria está oculta. E nós já vimos aqui que a verdadeira sabedoria, ela está oculta em Deus. E é necessário que o homem lute, que não é fácil. O homem vai ter que se desprender do seu orgulho, da sua vaidade, de tudo aquilo que o impede de aproximar-se de Deus. Mas é necessário que ele explore, que ele lute para poder aproximar-se de Deus, para entrar em contato com os verdadeiros tesouros de Deus, com a sabedoria divina. Louvado seja Deus. Subtópico 2. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características, ou seja, para adquirir a sabedoria é necessário que você se habilite, num caso, se esforce para isso, que você seja diligente, persistente. Há um preço a se pagar, que é a persistência, é o abrir mão, vamos dizer assim, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, para você poder então aproximar-se da sabedoria, da verdadeira sabedoria. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso há necessidade de se abrir caminhos e colocar luz artificial. Então, as minas são lugares difíceis, daí há necessidade de colocar luz, de abrir caminho. E a sabedoria divina é exatamente da mesma forma. É necessário que você vá abrindo o caminho através da leitura da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, através da oração, de uma vida consagrada, através de ensinamentos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então são meios de nós nos aproximarmos de Deus para nos adentrarmos, nos aproximarmos da verdadeira sabedoria. Então, da mesma forma que para se chegar às minas, no caso aos lugares de se extrair um mineral, é necessário que haja essa atitude de iluminar, de abrir caminho, assim também em relação a Deus. E nós sabemos que isso, através de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de leitura da palavra de Deus, de um espírito humilde, pobre, dependente de Deus, são mecanismos, meios pelos quais nós nos aproximamos de Deus. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria. Mas apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Por quê? Porque o homem tem tentado buscar sabedoria, porém usando apenas os mecanismos humanos e não entendendo o principal caminho da sabedoria, que ele apresenta como sendo o temor do Senhor, o temor de Deus. Subtópico 3. De onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, como nós já vimos, a fim de evitar uma inundação, no caso das minas. A sua casa aqui também pode ser uma referência às minas. Ele desvia o curso das águas,
mas não é capaz de encontrar sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançado. No caso, a sabedoria que se encontra na academia, nos livros, está disponível para ser alcançado. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Então, não era um conhecimento que se podia comprar, não era um mero conhecimento. Aqui Jó está tratando de uma sabedoria que não se pode adquirir na academia. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Isso aqui eu achei muito interessante, porque aqui faz aqui um contraste que, da mesma forma que a verdadeira sabedoria ela não pode ser obtida pelo esforço humano, apesar do homem buscar, mostra exatamente um contraste entre o conflito que havia entre a sabedoria dos amigos de Jó e a sabedoria de Jó. Porque que os amigos de Jó falavam teoricamente da sabedoria divina e mostravam um certo conhecimento de Deus teórico, porém eles não tinham o conhecimento que Jó tinha, que era um conhecimento da vivência. Então a ideia aqui do conhecimento de Jó em contraste com o conhecimento de seus amigos é que Jó ele conhecia a verdadeira sabedoria porque ele era um homem temente a Deus. E como o próprio texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os amigos de Jó falavam teoricamente de Deus. Eles criaram teologias para poder explicar a situação que Jó estava enfrentando, e apesar das suas teorias serem teorias louváveis dentro de uma tradição, e tendo assim valores também, por que não dizer espirituais, porém era uma teoria que eles aplicavam para poder interpretar algo que eles não entendiam, que era exatamente a situação em que Jó estava passando. Então todas as teorias, todas as leituras aparentemente sábias que eles fizeram, era um conhecimento que não dava conta da situação em que Jó estava passando. E Jó, de fato, ele sabia muito bem quem ele era, como também sabia muito bem em quem ele tinha crido, e ele estava então vivenciando uma experiência com a sabedoria divina. Então é um contraste que nós temos aqui, entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, ao mesmo tempo um contraste entre a sabedoria dos amigos de Jó e o conhecimento, a sabedoria que Jó tinha, que era de uma vivência de Jó, no caso com o próprio Deus. Portanto, a verdadeira sabedoria não era a propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então aqui Tiago está mostrando que se alguém deseja alcançar a verdadeira sabedoria, ele deve buscá-la em Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Porém é interessante nós observarmos, e eu gosto sempre de... Quando tem oportunidade, eu gosto de esclarecer isso, que Deus ele revela os seus segredos, ele revela a sua palavra e os seus ensinamentos, ele revela os seus planos, os seus mistérios para aquele que tem um coração sincero. Muitas das vezes existem pessoas que estão aproximando da Bíblia, às vezes fazem curso de teologia e são estudantes da Bíblia, são eruditos na Bíblia, são grandes intelectuais, mas as motivações elas estão erradas. Eles não querem conhecer a Bíblia, por exemplo, para servir a Deus melhor, para afastar-se do pecado, para serem úteis na obra de Deus, para poderem ser instrumentos usados por Deus. Então, Deus ele conhece o coração do homem e ele não revela a sua palavra, não revela os seus mistérios para um mero curioso, para alguém que, quem sabe, está buscando conhecimento, para poder criar problema com a liderança, para poder se orgulhar como detentor de uma sabedoria divina. Não, Deus não se revela para um mero curioso. Deus revela os seus segredos para os que estão com ele. Então a sabedoria divina ela é revelada para aqueles que de fato temem a Deus, para aqueles que de fato têm um coração sincero, verdadeiro diante de Deus. E aí nós percebemos quantas pessoas que fizeram cursos, que até ocupam
determinadas posições no âmbito religioso e que de fato vamos dizer assim, arrotam muito conhecimento, muita intelectualidade, muita erudição, mas na verdade não expressam a sabedoria divina. Não expressa, vamos dizer assim, o testemunho de alguém que andou com Deus, de alguém que esteve com Deus, de alguém que bebe na fonte que é o próprio Deus. Então é uma diferença muito grande da sabedoria meramente adquirida em livros, em academias, e a sabedoria adquirida numa vida de temor, numa vida diante aos pés do Senhor. Bem, aí o tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial. Primeiro subtópico, o preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó nesse capítulo, com a descrita no livro de Provérbios. Então, um paralelo dessa sabedoria com o livro de Provérbios. Este livro, no caso de Provérbios, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Então, em dado momento, no caso Provérbios lá de Salomão, ele vai dizer que em dado momento você deve se empenhar com diligência, entendimento para adquirir a sabedoria. É claro que também dentro do livro de Provérbios há um contexto em que de fato que é mal interpretado, no qual apresenta a sabedoria como sendo o próprio Deus. Então, eu amo aqueles que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, uma referência à sabedoria ao próprio Deus, e não a sabedoria que pode ser comprada e adquirida. Mas em dado momento, no livro de Provérbios, também fala da diligência em busca do conhecimento dessa sabedoria, que é o que o comentarista aqui está contrastando com a sabedoria, no caso aqui, apresentada por Jó. Então, em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada diligente com entendimento. Ela tem o seu preço e pode ser passada de pai para filho. No caso aqui, essa sabedoria. E, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo de número 4, vamos ver aqui, Provérbios 4, Provérbios 4, 5... Provérbios capítulo de número 4, o verso de número 5, 7 e 23. Provérbios 4, verso 5, diz o seguinte: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Verso de número 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, contudo o que possuis, adquire o entendimento. Fala de um esforço humano. 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui há todo um caminho aqui em Provérbios que vai ensinando essa questão da busca da sabedoria. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças da palavra da minha boca. Aí fala aqui de sabedoria como sendo a própria doutrina, próprio ensinamento, porque vos dou doutrina, não deixes o meu ensino. Então ela ensinará o que dizia: retém o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, e não esqueça das palavras da minha boca. Não desampares a ela, guarda, ama-a e ela te protegerá. E aí começa então a mostrar aqui, o verso 7, como nós já lemos, e aí o verso 8, estima-a e ela te exaltará, abraça-a e ela te dará honra. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Então fala aqui da sabedoria necessária para a vida do dia a dia, sabedoria aqui humana, como também, dado o contexto, está apontando para uma sabedoria, vamos dizer, superior. Mas aqui, como a lição propõe apenas esse contraste, mostra exatamente que aqui uma sabedoria que pode ser adquirida pelo esforço, e a sabedoria que de fato Jó revela que é o próprio Deus, que é o temor, consiste no temor do Senhor. Então o que nós temos aqui? Por outro lado, para Jó a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Tem um valor, mas não um preço que se possa comprar. Como um bem destacam estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável, não se pode comprar ou trocar
com todos os tesouros, no caso, os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. A sabedoria que eu não posso transmitir para alguém. A sabedoria, quem adquire, tem que adquirir diretamente na própria fonte, no próprio Deus. Não é um conhecimento, não é aquela sabedoria que o pai transmite para o filho, que aí o filho tem que se empenhar para aprender do pai, para guardar os sábios conselhos, se tornar sábio na vida. Não é essa sabedoria como no caso em Provérbio. É uma sabedoria, no caso aqui, cuja fonte é o próprio Deus, essa sabedoria da qual Jó está falando. Aí o subtópico 2, o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Muito interessante isso aqui que nós falamos no início. Então, segundo esse pregador, e eu sempre pensei dessa forma, que a sabedoria é exatamente o uso correto do conhecimento. Alguém é sábio quando ele sabe usar o conhecimento que tem. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm tanto conhecimento, mas não sabem usar. Ou quando usa mal o conhecimento. Então é melhor ter um pouco de conhecimento e saber utilizá-lo bem do que ter muito conhecimento e não saber utilizar. E tem algo aqui na lição que eu acho muito interessante, quando diz o seguinte, olha, conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento e é justamente por isso que são mais tolos. Isso aqui é muito interessante. Então tem pessoas que elas se tornam tolas exatamente porque têm muito conhecimento. Por quê? Porque elas estudaram tanto, elas adquiriram tanto conhecimento que elas não percebem, que elas não conseguem dar um passo fora da luz de alguém, de um escritor, de alguém que leu. E aqui eu chamo a atenção, porque eu acho bem interessante essa leitura. Há um livro, Arte de Escrever, que eu li de um certo filósofo, que me fugiu o nome agora no momento, mas ele vai pôr exatamente essa questão do lugar da leitura. Do lugar da leitura. Você deve ler, sim, deve ler. Você deve buscar o conhecimento, porém é necessário que também você procure produzir um conhecimento, que você procure se comportar diante do conhecimento. E nós sabemos que, infelizmente, nós percebemos que existem pessoas que elas estão chumbadas de tanta leitura, elas leem tanto, que quando você conversa com essas pessoas, você vê que elas, não estou dizendo que não se deva ler, não é isso que eu estou falando, mas pessoas que não conseguem pensar fora de um livro, não conseguem pensar fora do pensamento de outro. É nesse aspecto. Então, quando alguém, por exemplo, ela não consegue tomar uma atitude, não consegue se posicionar, por exemplo, diante de uma própria leitura de um texto. Você deve ler? Deve. Mas também você deve se posicionar criticamente diante de um texto. E a gente percebe que aqui, quando aqui o comentarista ele apresenta que tem pessoas que elas se tornam mais tolas exatamente porque tem muito conhecimento, porque adquiriu tanto conhecimento, mas não sabe o que fazer com esse conhecimento. E há uma fala aqui que eu acho muito interessante, quando diz o seguinte, não há tolo maior do que o tolo instruído. Ou seja, não há tolo maior do que alguém que adquiriu muito conhecimento, mas não sabe o que fazer com esse conhecimento. Esse é o tolo perigoso. Então não há tolo maior, não há tolo mais perigoso do que um tolo que tem conhecimento. E nós sabemos que, infelizmente, existe Schopenhauer, o livro, A Arte de Escrever, esse é o nome do filósofo. Então não há um tolo maior, mais perigoso do que aquele tolo que arrota conhecimento. E nós sabemos que quantas pessoas nós entramos em contato, tanto no mundo secular, quanto no mundo religioso, no mundo teológico, pessoas que adquiriram muito conhecimento, que quando estão falando parece que é um livro que está falando, mas que as suas atitudes, a aplicação desse conhecimento, o seu comportamento real, prático, diante do conhecimento, não acrescenta nada à sua vida e nem à vida das pessoas. E às vezes esse conhecimento ele é utilizado para destruir amizade, destruir ambiente, destruir ministérios, ofender as pessoas.
inclusive liderança, que usa do mero conhecimento teológico, sem sabedoria, para estar oprimindo as ovelhas, para, no caso, no momento que deveria ajudar uma ovelha, que quem sabe está precisando de compreensão, ele exatamente usa do conhecimento para colocar mais para baixo, para ferir, para rejeitar, para excluir. Então, tudo isso por quê? Porque se vale de um conhecimento pelo conhecimento, mas que não são sábios. Porque a verdadeira sabedoria é você saber o que fazer com o conhecimento que você tem. Seja pouco ou seja muito. Mas como é que eu aplico? Como é que eu me comporto? Como é que eu julgo? Como é que eu vou deliberar diante do conhecimento das situações que me são postas para poder, no caso, agir? Então isso é muito interessante. Portanto, o verdadeiro sábio, a verdadeira sabedoria consiste no uso correto do conhecimento. Isso que é ser sábio. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. Mas não é fácil, não é por vias meramente humanas. E o subtópico 3, a sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Ele não nega isso, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva, como no caso essas forças primitivas, nós falamos, por exemplo, nem no abismo, nem no mar, essas grandes forças da natureza. Lá não se pode encontrar. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Louvado seja Deus. E o último tópico, a sabedoria é vista como um bem espiritual. Primeiro subtópico, uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde vem, pois, de onde, pois, vem a sabedoria? Ele pergunta, nós vimos isso. E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e de quem procura a sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um minério têm garimpado nesse caminho, nesse trabalho, têm garimpado à procura da sabedoria. Mas mesmo assim, não tem achado. Assim como o trabalho de um garimpeiro, o homem tem procurado a sabedoria, mas não tem achado. Toda inteligência, técnica e determinação não tem sido suficiente para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, que não está no coração da terra, não está com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição, né? Eu sou sábio, então eu passo a sabedoria para você. Não é esse tipo de sabedoria que Jó está apresentando. Então, ela não está com o sábio, essa verdadeira sabedoria espiritual, não está com o sábio, de maneira que possa ser passada pela simples tradição, ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus, ou seja, ela é o próprio Deus. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode otorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Ou seja, a verdadeira sabedoria o homem deve buscar em Deus. E busca-se sabedoria em Deus, relacionando-se com Deus, temendo a Deus, sendo aí o temor de Deus a verdadeira sabedoria. E aí o último subtópico, uma verdadeira prática. A verdadeira prática para buscar, para encontrar sabedoria. Qual é o caminho? A sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, não é a mera contemplação a ser contemplada, mas para ser vivida, ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Esse é o caminho para a sabedoria, o temor do Senhor. Então, se você quer ter conhecimento de Deus, se você quer adquirir sabedoria divina, tema a Deus. Considere a Deus nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
Louvado seja o nome do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, ela é o que? Relacional. Sabedoria é relacionamento com Deus. Esse foi um testemunho que o próprio Deus havia dado sobre Jó, que era um homem temente a Deus, desviava-se do mal. Ao contrário de seus amigos, Jó vivia a sabedoria divina. Ele vivia, não teorizava. Jó vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação, prática e relacionamento do orador. Então, a sabedoria que Jó possuía não era uma sabedoria transmitida pela tradição, era uma sabedoria prática, uma sabedoria que o levava a poder desviar-se do mal, convertir em ação prática e convertir-se em uma vida de temor a Deus. Portanto, se você quiser de fato adquirir a verdadeira sabedoria, se você quer envolver outros à sua volta com a verdadeira sabedoria divina, é necessário que você tema a Deus, que você busque em Deus a verdadeira sabedoria. E aí, concluindo, a lição nos apresenta: vimos que, mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, o valor, que é o valor do temor, da aproximação de Deus. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ele se materializa, ou ela, melhor dizendo, a sabedoria, se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Então, se você quer de fato ser sábio, tema a Deus, tenha Deus como teu Senhor, procure viver diante de Deus, porque mesmo diante do que é colocado, a inescrutável sabedoria de Deus, não se pode prescrutar a sabedoria de Deus com o conhecimento humano, com a inteligência humana, mas sim a via do conhecimento de Deus. A via para a sabedoria divina é exatamente um coração diante de Deus, um coração temente ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você possa cada dia crescer no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, e que Deus ele seja o Senhor da sua vida para revelar a você os seus mistérios. Um grande abraço, Deus abençoe a você e sua família, que a paz de Cristo esteja em vosso coração, em nome de Jesus. Amém.